Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 17 de janeiro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Vamos falar aqui da queda e do Ibovespa, mais um dia de queda aqui, segundo pregão consecutivo de queda, 0,6%. Ibovespa entrando na região de suporte, praticamente na região de suporte ali do topo anterior. Vou falar um pouquinho mais a respeito. E, enfim, dar alguns detalhes do cenário que nós temos nesse momento para o índice Bovespa, não só para o Ibovespa, mas falando do mini índice, do dólar, do DI, do Petro, Vale, comentar aqui também os ativos que a gente encerrou posição hoje, ativo que a gente tem posição em aberto e as ações que vocês solicitaram aqui para essa análise de fechamento, lembrando, vocês solicitaram nos comentários da análise de fechamento do pregão anterior. Então, se você quiser ter uma análise, na próxima análise de fechamento, um ativo que você está interessado em comprar, que você está posicionado, que você quer que eu faça alguma avaliação, escreve aqui nos comentários que eu atenderei com o maior prazer o seu pedido, logicamente dando preferência aí para os membros do canal. Vou rodar aqui a vinheta, você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha nessa análise de fechamento, compartilha com pelo menos um amigo, agradeço demais sua valiosa audiência por aqui, lembrando que amanhã live está de pé, hoje eu não fui por conta de uma viagem para Franca, mas amanhã estarei aqui para a gente fazer a live de amanhã, aí das 8h45 até ali por volta entre 10 e 10h30 a gente leva essa live. Vamos lá, para a vinheta de análise de fechamento pregão. Então vamos lá, o Ibovespa caiu hoje 0,6%, muito próximo aqui desse patamar de suporte. Ainda, se olhar aqui para o tamanho desse movimento, até falando em termos de tempo, ainda daria para se ter mais 1 a 2 pregões aqui, mas vai ficando mais maduro para quê? Para poder ter alguma sinalização de alta em cima de um nível de suporte, não só o suporte desse topo anterior, que não foi testado efetivamente, na faixa dos 128.184 pontos, abaixo desse nível de suporte, há um suporte na faixa dos 127.100 pontos, dá para se pegar também a a retração, os números de retração do Fibonacci em cima de todo o movimento aqui de subida, dá para ver que está em cima dos 61,8%, fechando até um pouco abaixo nesse pregão. Então é uma região de suporte, se olharmos também para o gráfico semanal, vou tirar aqui os números do Fibonacci e pegar aqui o gráfico semanal, está em cima da média móvel exponencial de 13 períodos. Desculpe, de 10 períodos. Então é um ponto onde pode frear a queda e gerar uma movimentação para cima. Tem um sinal de alta já? Não, não tem. Então precisa ter esse sinal de alta. Como é que é esse sinal de alta? Superação da máxima de um pregão anterior. Ideal que tenha mais 1 a 2 pregões aqui, testando efetivamente essa região de suporte. Essa aqui, entrar um pouquinho, pode até vir na fase 127,100. O ideal é que a sinalização de alta aconteça justamente acima desse patamar. Estaria errado acontecer aqui? Não necessariamente, mas ideal que aconteça aqui, respeitando essa região aqui de fundo anterior, não quebrando a estrutura de alta do gráfico diário, que isso ocorrerá se gerar, na realidade, um movimento de baixa perdendo 125.562 pontos. Seguindo para os futuros, no mini índice a gente teve um pregão aqui um pouquinho mais fraco, né, ainda de queda, 0,69%, segue dentro aí do, vou botar aqui a questão do ajuste, tem uma região aqui de suporte, nessa região aqui assim, ó, que aí seria até ali um patamar mais relevante, 128.690. Então ele batendo aqui nesse patamar, gerando sinal de alta no próximo pregão, dá para ficar atento, pegar o gráfico 60 minutos, ou seja, correção mais travada, mas ainda apontando mais para baixo, ou seja, um dia de hoje é mais uma correção no tempo da queda do pregão anterior, que gera uma expectativa do próximo pregão ainda ter algo mais para baixo. Beleza, então se ele chegar nessa região que eu mencionei do gráfico diário, começando no patamar do 128.690 e depois na faixa 127.880, ou seja, nessa faixa de pontos aqui, gerou um sinal de alta ali no gráfico 60 minutos, por exemplo, vai apoiar um pouco mais, trabalhar na ponta compradora. Mas enquanto isso não acontecer, o foco seria um pouco mais para buscar a operação de venda através de correção ali no gráfico 5, 10 minutos,
focando mais em buscar operações de venda, tentando pegar ainda a continuidade do movimento de baixo, porque sim, ele pode até parar de cair naquela região de suporte, mas enquanto não tiver um sinal de alta apoiando, fica mais para se trabalhar na venda, porque a tendência do momento, tendência olhando principalmente para o intraday, 60, 120 minutos, a tendência é de baixa, topos e fundos descendentes. Seguindo agora para o dólar, no dia de hoje o dólar fez ali um candle que fica um pouquinho mais para um candle aí de correção também da alta, e que cria uma expectativa de poder ter algo para cima. O dólar rompeu essa máxima, então aqui já dá para se dizer, opa, gerou um pivôzinho de alta. Beleza? Já é um sinal positivo, já é algo semelhante a uma tendência de alta, reforça um pouco mais essa tendência se romper essa máxima aqui, localizada em 981, 4,981. Mas o viés aqui, olhando para o intraday do dólar no gráfico de 60 minutos, também é positivo. Abriu subindo, mantém o foco em compra, em sinalizações de alta aí para cima dos 947. Olharia para venda se o dólar gerar um sinal de baixa aqui na abertura do pregão, ou seja, voltar para baixo de um patamar de 937,5 a 932. Sinalizações de baixa abaixo dessa região dos 37,5 aqui, 38, o foco seria mais em buscar a venda, ou seja, caiu, parou aqui em cima desse nível de suporte, respeitou a média, subiu mais travado, não ganhou força, se abre caindo, a gente foca um pouquinho mais em venda, tentando pegar um movimento um pouco maior para baixo, suporte mais próximo, mais relevante aqui, em torno dos 921,5, que também dá para a gente pegar aqui, ó, Fibonacci em cima de todo esse movimento de subida para mapear alguns pontos de suportes aí adicionais, além dessa região de topo anterior. Seguindo agora para a gente olhar para o DI, no gráfico diário do DI, candle de força no pregão de ontem, beleza, fundo ascendente, expectativa de poder ter algo mais para cima. Dia de hoje, de queda, teoricamente, um dia um pouco mais de correção, pega no gráfico de 60 minutos, e aqui gerou um sinal de alta, e depois um sinal de baixa. Então a expectativa ainda é de poder ter algo para cima. O que reforça essa expectativa? Romper essa máxima aqui, romper os 9,80. Aumentará a probabilidade de voltar a testar esses dois topos aqui anteriores. O que vai deteriorar essa expectativa de poder, por exemplo, vir a testar essa região de resistência aqui do diário na faixa dos 9,93, até mesmo a região ali dos 10,05, é voltar a fechar aí abaixo da média móvel exponencial de 10 períodos e gerar nova mínima na sequência. Enquanto não fizer isso, está dentro de um sinal de alta, enquanto não reverter esse sinal de alta, expectativa mais positiva para o DI, falando em termos de curtíssimo prazo. Petrobras, pregão de hoje, queda de 0,58%, fechou abaixo da média, perda da mínima desse pregão, aumenta a probabilidade de ter um movimento para baixo. Até para arriscar aí uma operação aí de venda, tentando ser um pouco mais agressivo aí na venda, perda dessa mínima, stop podendo ficar aqui acima dessa máxima, uma das alternativas, ou aqui em cima, mais bem protegido, tentando pegar um movimento para baixo. Papel indefinido aqui no curto prazo, fazendo a correção ainda um pouco maior no tempo em relação a todo esse movimento de subida, um movimento aqui que foi basicamente de uns 17 pregões, até agora a gente vai patinando aqui lateralmente dentro de uns 9 pregões, enfim, tem espaço no tempo ou no preço que eu diria é para corrigir um pedaço dessa grande caixinha de alta aqui, preço é vir mais para baixo e tempo é ficar um pouquinho mais lateral comparando ao tempo desse movimento anterior. Então, compra nesse momento não seria a minha escolha em cima de PETR4. Fosse tomar risco, eu quero operar esse ativo de qualquer forma, eu olharia um pouquinho mais para venda nesse momento, através dessa leve sinalização de baixa aqui no papel, sabendo, trabalhando com stop mais curto aí. Vale 3, a ação vem afundando, reverteu o fundo que tentou no pregão de ontem, já tinha comentado com vocês, chance maior de testar próximos níveis de suporte, já está testando, região de 69 aqui e 45 já devidamente testada, o próximo nível de suporte um pouquinho mais abaixo, na região aqui dos 68,10. Ação voltando ali, para quem assistiu o radar da semana, lembra eu comentando aqui o Fibonacci em cima desse movimento inteiro de subida. Aqui essa região é a região, se fosse tomar risco em vale nessa faixa aqui de pontos, batendo 68, 60 ou um pouco mais abaixo, até uns 67, 60, e ela gerando aqui no gráfico diário algum sinal de alta, quebrando a sequência de máximos descendentes, daria para arriscar uma compra tentando pegar pelo menos um movimento ali para a média, para essa região aqui desse fundo anterior, pelo menos
para esse patamar aqui, em termos de relações com retorno. O ideal é que tenha mais um candle aqui com nova mínima e depois reverta aí, gerando sinal de fundo para arriscar essa compra. Depois disso, vou falar aqui agora das operações que foram encerradas. Klabin terminou fechando em alta de 0,41%, mas oscilou abaixo da mínima desse candle, oscilou abaixo da mínima desses fundos anteriores, era onde estava posicionado aí um stop parcial dessa operação, e essa operação então proporcionou uma perda da Klabin, proporcionou uma perda aqui de 0,95%, e sobre o capital total houve uma redução de 0,26%. Então foi essa perda aí na ação, uma perda parcial. A perda que foi completa foi a de HPV3, que busca entrada no papel nesse rompimento aqui, na expectativa que ela viesse a romper os níveis de resistência anteriores, confirmando o sinal de fundo lá no gráfico semanal, mas reverteu essa expectativa, inclusive quebrou aqui esse fundo anterior. Então o stop da operação foi acionado, gerando ali uma perda de 3,94% na operação, e sobre o capital total, uma perda de 0,5% aí na operação de swing trade. Lembrando sempre que todas as operações que a gente passa ali dentro do aplicativo DV Invest, você vai receber no seu app, o resultado das operações também, e todas as operações encerradas, enquanto estiver em aberto, a gente vai comentando aqui as operações até serem encerradas, e a gente sempre mostra qual foi o resultado de cada uma dessas operações, seja positivo ou negativo, mantendo a serenidade em cima de qualquer uma das operações, porque sabemos que existem os momentos bons e os momentos ruins do mercado, e os stops é algo natural que tende a acontecer, mas a gente tem que potencializar quando as operações derem certo, que é isso que vai fazendo com que a curva do capital vá subindo gradativamente. Seguindo aqui agora para falar de Viva 3, uma operação que a gente está em aberto aqui, fechou em pregão de hoje com queda de 0,67%, por enquanto sustentando acima da média. Fazer uma avaliação dela com mais detalhe no próximo pregão, com a possibilidade de poder ajustar o stop da posição comprada nesse papel. Se eu fizer um ajuste desse stop, você vai receber essa notificação no seu celular, seja Android ou iOS. Magazine Luiza, um pedido aqui de um membro do canal. Essa ação está dentro de uma tendência indefinida no gráfico diário, ela estabeleceu aqui a tendência de baixo quando fez esse movimento, subiu, rompeu esse topo, quebrou então essa estrutura de baixo, vai fazendo aqui uma correção. Se gerar um fundo aqui nesse nível de preço, abre a possibilidade de arriscar uma compra nessa ação. Um dos ativos que tem essa chance de poder arriscar uma compra, a primeira forma de entrada, a superação dessa máxima aqui. Vou pegar um gráfico aqui, deixa eu só voltar aqui o ajuste novamente, pegar o gráfico 120 minutos. O ideal seria esse rompimento aqui, mas dá para tentar buscar uma entrada com superação da máxima desse pregão de quarta-feira. Nesta quinta-feira, uma superação dessa máxima, stop ficando pelo menos abaixo daqui dessa mínima desse fundo. Alternativa de compra de fundo ascendente em Magazine Luiza, na expectativa que ela retome sua tendência de alta de curto prazo, supere essa máxima aqui, ó, que seria a retomada da tendência de alta, a superação dos R$ 2,35, que é outra forma também de entrar, comprar aí um pivô de alta no papel. Depois de Magazine, vou falar de CSNA3, que segue no seu processo de correção principalmente, isso aqui, basicamente quebrando uma estruturazinha de alta no gráfico diário, mas correção principalmente aqui, ó, semanal. Essa ação, pegar aqui o ano passado, conseguiu subir ali 54,85%, pegar o gráfico semanal desse último fechamento aqui de baixo até esse fechamento positivo foi 88%. Então, aqui ela vem no processo de correção de toda essa alta. Onde é que ela vai encontrar suporte? Aqui, nessa região de topo anterior, e impossível retração do Fibonacci. Pegando aqui a retração do Fibonacci daqui para cá, a gente tem a retração ali na faixa dos 15,40, que dá para perceber que fica um pouquinho abaixo do topo anterior, ou seja, a região dos R$16 até 15,40 é a região mais interessante de ficar atento para a possibilidade de compra de fundo ascendente pelo gráfico semanal. Pelo gráfico diário, arriscar um pouco mais compra aqui, um risco um pouco maior. Ou seja, seria de enfraquecer um pouquinho mais a queda, porque esses candles foram mais cheios, um risco um pouquinho maior, para gerar uma compra tentando pegar um repique de alta até a média. Mas dentro do contexto atual, ainda fica mais para fazer o quê? Se gerar fraqueza para subir, pivôzinho de baixo ou principalmente topo descendente, dá para arriscar mais venda, tentando pegar um movimento que se aproxime da região dos R$16 a 15,40.
Depois de CSN, vou falar aqui agora de CIAB3, ação vem com topos e fundos descendentes nesse momento, fraqueza aqui nesse movimento de baixa contra esse movimento de subida. Qual seria uma alternativa, considerando que no semanal está ali em cima da média também? Para buscar compra, né? Um candle de alta aqui fechando acima da média, uma nova máxima na sequência. Essa seria a alternativa de arriscar uma compra nesse ativo. Para buscar venda, seria de que forma? Para mim, se ela gerar alguma tentativa aqui fraca de subida e reverter aqui para baixo. E aí reverter essa queda, ou seja, abrindo espaço para poder ter um movimento para fechamento desse gap aqui, ó. Então essa seria outra opção de entrada pensando em venda, tá? Compra sendo um pouquinho mais exigente, que é justamente num sinal de alta aqui fechando para cima da média com nova máxima no pregão seguinte. A alternativa de entrada, e é para venda se ela, depois do sinal de alta, ela reverter aqui para baixo, perdendo esse fundo aqui anterior, perdendo os R$ 7,17. O outro ativo, Soma 3, que fez um movimento mais relevante para baixo, oscilou abaixo da mínima do fundo anterior, então ela quebrou uma estrutura de alta, já não está mais em tendência de alta, proporcionando um topo lá no gráfico semanal, fechando a semana abaixo da média, gerando nova mínima, reforça a chance de queda. Compra aqui nesse nível de preço só com base nesses níveis de suporte, ou seja, vou tentar arriscar uma compra aqui na superação de máximo, é a alternativa, só que colocaria pouco capital. Por quê? Porque já houve um movimento com certa relevância, onde houve a perda de força aqui dos compradores e a mudança da tendência do papel. Candle de definição depois de um grande candle de baixa, geralmente, em média, né, o que tende a acontecer é que o próximo pregão seja um pregão de baixa. Então, se fosse para arriscar um pouco mais, aqui nesse nível de suporte, eu arriscar compra, né? Aqui nesse nível de suporte, a gente chamaria mais atenção, região dos R$ 6,73 até os R$ 6,60. E lembrando, colocou a entrada aqui com stop aqui, você tenta pegar um movimento de subida, sem exigir que vá lá no topo anterior, relações que estão de 1 para 1,5 já estaria de bom tamanho. Não é uma operação que me agrada muito, não. Ela pode até dar certo, mas entre as médias no semanal, entre as médias no gráfico diário, eu prefiro ficar de fora de ativos quando tem essa configuração. A Loop 11, tendênciazinha já de baixo, topo e fundo descendente, foi tentar voltar para cima da média, perdeu força, já vem aqui para baixo. Se for para buscar uma compra nesse papel, eu aguardaria um fundo no gráfico semanal, algum sinal de alta, superação da máxima da semana anterior. Porque pelo diário, por mais que esteja aqui nesse nível de suporte, para arriscar uma entrada, eu olharia um pouquinho mais aqui para baixo, aqui assim, ó. Se for para arriscar uma entrada contra a tendência, na expectativa que tem um processo inteiro de recuperação, bota menos capital, mas pelo menos tem espaço maior para a média ou para a região de resistência aqui, que vai ficar um pouco mais ali em torno da resistência, em torno dos R$ 30,40. Então, nesse momento, não tem sinal de alta, expectativa segue sendo um pouquinho mais para baixo nesse papel. Tem suporte imediato nos R$ 29,70, seguido da região em torno dos R$ 29,07. Iven 3, ação com a tendência indefinida, gerou um candle grande de alta, mas olhando aqui, está dentro do processo de correção no gráfico semanal. Faria muito sentido já romper de cara esse aqui, não. Até fez uma oscilação aqui, mas a minha ação ainda pode ficar um pouquinho mais enrolada aqui. Na realidade, até se ela der enrolada e até escorregar aqui de novo, aí aqui embaixo eu ficaria mais interessado em buscar a compra nesse papel. Quem está comprado pode deixar o stop aqui embaixo. Quiser deixar um stop mais bem protegido, fica aqui embaixo, tentando manter a posição aí na expectativa de que esse papel se segure em cima da média do semanal e mantenha a sua tendência de alta de médio prazo. O outro ativo a ser comentado é PNVL3, que está dentro de topos e fundos descendentes, quebrou aqui uma estrutura de alta aqui, ou seja, o último fundo ascendente, foi estourado aqui no pregão basicamente de hoje, vai passando pelo processo de correção no gráfico semanal, então teoricamente não está, teoricamente olhando para os movimentos, não está madura já para ter um movimento tão forte para cima. Vou até dar uma olhada no mensal desse ativo, entre as médias do gráfico mensal. Alternativa de compra, pegando aqui esse nível de suporte, arriscando um pouco mais, seria da seguinte forma: compra na superação da máxima desse candle, stop abaixo dessa mínima, tentando pegar um movimento de retorno para essa região dos 3,05 pelo menos. Onde vai ter desafio? Primeiramente na média, 12,74 nesse momento, depois na faixa dos 12,84.
Aí acima disso, resistência em torno dos R$ 13,05. Então essa seria a alternativa, de tentar entrar com esse risco aqui, esse tamanho, e tentar pegar um objetivo que seja pelo menos uma vez e meia, duas vezes o tamanho do risco dessa operação, que, como eu já disse, tem um risco um pouco maior, né? O ideal é, justamente assim, falando dessa entrada, é porque é um sinal de alta no diário, em cima ali da média do gráfico semanal, mensal está dentro do terceiro candle do movimento de subida, enfim, podendo romper isso aqui para cima, mas é um risco maior, não deixa de ser um risco maior em PNVL3. É isso, amigos. Muito obrigado aí por sua valiosíssima atenção nessa análise de fechamento do pregão. Desejo a você aí um bom descanso, uma excelente quinta-feira. Estaremos juntos a partir de 8h45. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha. Um grande abraço e até a próxima.